as soft skills e as profissões do futuro. Vamos começar então, enquanto o pessoal vai entrando. Eu só preciso que vocês coloquem aqui na tela também, por favor, para mim. Aí, ainda não. Pode colocar minha apresentação aqui na tela grande, por favor. Vamos lá, vamos em frente. O que a gente vai fazer? Eu aqui agora vou me aprofundar justamente nesse mundo das soft skills e explorar como elas são tão cruciais nas profissões do futuro. E isso não importa qual seja a sua profissão ou o seu cargo. Seja você um empresário, um executivo, um estudante, um empreendedor, qualquer função que você ocupe, nesse momento é importantíssimo desenvolver essas suas habilidades comportamentais, desenvolver as chamadas soft skills. E o que são exatamente as soft skills? Elas não são as nossas habilidades técnicas, elas que podem ser medidas e testadas. Habilidades técnicas, sim, podem ser medidas e testadas. As soft skills são as habilidades comportamentais, são aquelas que são ligadas à nossa personalidade, são aquelas que são ligadas à nossa atitude, flexibilidade, à nossa capacidade de verdade de trabalhar com os outros. E nós sabemos muito bem, temos aqui a maior parte das pessoas nesse auditório, nessa plateia, são advogados ou trabalham, né, em empresas no departamento jurídico, portanto, vocês sabem muito bem que são pessoas que têm que saber lidar com os outros. Então, são competências, as soft skills, são exatamente competências que estão diretamente relacionadas à maneira como a gente interage com o mundo, à maneira como a gente interage com os outros. Alguns exemplos aqui de soft skills: comunicação, empatia, trabalho em equipe, pensamento crítico, criatividade, curiosidade, liderança. Se vocês perguntarem para mim, na minha opinião, qual é a soft skill mais importante, eu vou dizer para vocês: comunicação. Inclusive, eu dou treinamentos de comunicação. Seria um prazer fazer treinamentos para vocês todos. Eu estou com um curso, tá? Dia 24 de junho. Aberta ao público, fiquem à vontade. Eu amo falar sobre isso, porque muitas vezes a gente vê pessoas subindo no palco, evidentemente que não é o caso aqui, porque aqui todos foram muito bem selecionados, mas a gente já viu em outros eventos, pessoas subindo no palco, que quando você espreme, você vê, nossa, mas não tem tanto conteúdo assim, mas se comunica muito bem. E eu bato muito nessa tecla. Oratória não é dom, oratória é treino, oratória é prática. Já dizia lá atrás a neurociência, a gente só faz bem o que a gente faz muito. Comunicar, gente, assim como nós bebemos e comemos todos os dias, nós nos comunicamos todos os dias. Portanto, é fundamental que, além da habilidade técnica que vocês têm, além do conteúdo, é fundamental que a gente saiba passar esse conteúdo para frente. É fundamental que a gente saiba se comunicar. Então, por que isso importa tanto? Exatamente porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais automatizado, um mundo cada vez mais digital, onde nós sabemos, falamos muito disso aqui ao longo desse dia, né, desse evento, desse summit da LBCA. É um mundo onde as máquinas cada vez mais vão conseguir fazer essas tarefas técnicas, e aí não tem como a gente brigar, isso já está acontecendo. Não adianta a gente brigar com isso, a gente tem que aprender a mexer nessas máquinas, nas inteligências artificiais, para que nós possamos ter mais tempo para a nossa criatividade, para que nós possamos ter mais tempo para pensar, porque evidentemente que as máquinas, elas aumentam a nossa produtividade. Então, as máquinas fazendo uma parte do nosso trabalho, nós conseguimos desenvolver mais as nossas habilidades humanas, a nossa empatia, a nossa capacidade de solucionar problemas, a nossa criatividade, a nossa liderança, a nossa habilidade de lidar com equipes, a habilidade de lidar com seres humanos, porque não é empresa que fala com empresa, é gente que fala com gente, são pessoas que falam com pessoas. Por isso é tão importante desenvolver cada vez mais as nossas soft skills. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já assistiu esse filme? Wall-E, da Pixar.
Se ninguém assistiu, deveria. Que bom, deveriam assistir. Esse filme, para mim, é um ótimo exemplo. O Wall-E é um robô que ele está encarregado de limpar a Terra, tá? Ele é, de fato, incrivelmente eficiente nessa tarefa técnica dele. Pois bem, mas o que realmente nos cativa nesse robô não é a capacidade técnica dele, mas a curiosidade, a capacidade de se adaptar, o amor que ele sente pela Eva. São essas habilidades que nos fazem acabar torcer por ele. A gente acaba torcendo pelo Wall-E, tá? Isso é o que nos toca, muito mais do que qualquer habilidade técnica. É a habilidade humana, é a humanidade que tem nesse robozinho. Então, falando de algumas profissões do futuro, tem muitas profissões do futuro que já estão acontecendo agora, só que, não sei se vocês sabem, várias pesquisas já foram levantadas dizendo que estudantes que estão agora nesse momento no ensino fundamental, no ensino médio, a maior parte deles vai trabalhar em profissões que nem sequer existem ainda, porque o mundo está mudando muito rapidamente, e evidentemente que as profissões também estão mudando muito rapidamente. Com essa rápida evolução da tecnologia que a gente está vendo, que é impressionante, cada vez tudo muito mais rápido, mais acelerado, a tecnologia fazendo parte, de fato, do nosso dia a dia, a gente está vendo o surgimento de novos empregos que não existiam, e também empregos que ainda vão passar a existir. Vou tomar um golinho d'água. Junto de habilidades humanas. Vamos pensar, por exemplo, num cientista de dados. Estava conversando aqui, lá atrás, na salinha que tem lá atrás, com um dos painelistas que estava aqui, o Dr. Bruno, e ele estava me contando que até 3 anos atrás, ele não tinha ideia do que fazia um cientista de dados. Hoje em dia, ele tem cientista de dados na equipe dele. Exatamente, ele é do departamento jurídico, diretor jurídico da Latam Airlines. Exatamente para que aquela pessoa consiga fazer contas de, bom, mas quanto tempo que a pessoa gastou, se o voo tal foi cancelado, em vez de descer em Congonhas, teve que descer em Viracopos ou em Guarulhos. Em questão de segundos essa pessoa faz isso. Então, é evidente que um cientista de dados, ele precisa ter muitas habilidades técnicas, é óbvio, mas isso não é o suficiente. Ele precisa também se comunicar, ele precisa comunicar a descoberta deles, ele precisa saber colaborar com os colegas dele, que são de outras áreas, e também ter criatividade para encontrar novas maneiras de usar esses dados. Né? Eu já falei aqui para vocês e repito, né? Em Deus eu acredito, para o resto me dê dados, mas me dê dados junto com criatividade, me dê dados junto com uma história. Isso é uma das coisas que eu sempre falo em comunicação. Quando a gente vai comunicar, a gente tem que contar uma história, as pessoas gostam de ouvir uma história, mas junto com essa história, me dê dados, me dê números. Número é matemática, matemática é ciência exata, as pessoas acreditam naquilo. Quando você vem com uma história e me traz um número, opa, aquilo ali vira crível. Não é à toa que nós, em mídia, fazemos muitas matérias, muitas reportagens em cima de pesquisas, em cima de dados, em cima de números. E mesmo as profissões que tradicionalmente são humanas, vamos colocar aqui como exemplo, psicologia, tá? As soft skills vão continuar sendo fundamentais, porque vamos pensar aqui, psicologia, beleza, agora nós temos teleatendimento de medicina, teleterapia, muita gente está fazendo terapia online, né? Através da internet. Esses terapeutas, eles precisam, de fato, aprender a transmitir empatia, aprender a conseguir passar uma informação que seja compreensiva para quem está lá do outro lado da tela. Eu costumo falar muito isso. Em comunicação, a gente tem uma coisa muito do contato visual, do olho no olho. É o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Quando a gente está online, isso fica mais difícil. Por isso, quando vocês estiverem, já vou dar uma dica aqui para vocês de comunicação. Quando vocês estiverem online, fazendo uma reunião, uma live, uma apresentação,
tentem, pelo menos 80% do tempo, falar olhando para a câmera. E quando eu falo câmera, não é para a tela. A nossa tendência é olhar para a tela para você ver as outras pessoas que estão ali na reunião, ou naquela apresentação. Olha para a câmera, porque naquele momento a câmera é o seu contato visual. Assim como quando você está em cima do palco com gente aqui, a gente tem esse contato visual, eu consigo olhar para vocês, na câmera, quando é online, é o olho da câmera. Ao contrário, quando você estiver, por exemplo, dando uma entrevista para um jornalista, presencialmente, ele estiver ali do seu lado, olhe para ele o tempo inteiro. Né? Nesse caso, quem olha para a câmera é político fazendo speech, dando discurso. A gente tem uma pessoa que vai fazer a ponte entre o que você está falando e o público final, o telespectador. Portanto, olhe para o jornalista o tempo inteiro, quando for presencial. Olhe para a câmera online, quando for online o tempo todo. Outra dica, vamos fazer alguma coisa online. Gente, coloca o computador ou o smartphone na altura dos seus olhos. Quando a gente coloca muito alto ou muito baixo, pode dar sombra, você fica com um olheiro aqui. Então, o ideal sempre é na altura dos olhos, para que aquela imagem seja o mais real possível de como você está. De preferência, de frente para uma luz natural. Isso ajuda muito. Não tem luz natural, não vou conseguir fazer de frente para uma janela. Usa aqueles famosos ring lights. Eu estava tirando foto aqui, a iluminação está linda, mas para foto fica meio escuro. Aí eu já tenho toda a minha técnica, né? Eles até brincaram comigo. Nossa, você já sabe tirar foto até mesmo sem o ring light. Pega um outro celular, liga a lanterna e joga aqui de cima para você. Então, é exatamente a função. É claro que você não vai fazer isso numa apresentação online, você vai ficar segurando ali aquela luz. Mas o ring light resolve completamente. O ring light de frente, outro de lado, porque às vezes dá sombra. Então, você consegue tirar sombra com aquele ring light aqui do lado. Isso também ajuda para que a pessoa consiga te enxergar melhor. E aí, voltando aqui para essa nossa conversa de terapias online, é claro que o terapeuta, que é, evidentemente, o psicólogo, uma habilidade absolutamente humana, ele tem outras preocupações agora também, quando ele está fazendo essas terapias online. Isso funciona para as lives, para os calls, para os eventos online, para tudo que você vai fazer através de um computador. Como aprimorar as soft skills? Outra coisa, mas Cris, eu não nasci uma pessoa criativa. Criatividade também se aprende. E como você pode aprender? Vocês já estão fazendo isso. Vocês estão participando aqui de um evento incrível, com um monte de painéis, com informações que eu tenho certeza que foram frutíferas e importantes para vocês. Com insights que vocês vão sair daqui pensando nisso. Então, vamos frequentar mais esse tipo de evento. Vamos ler livros que possam expandir a nossa visão do mundo. Participar de workshops, participar de cursos. Hoje, gente, tem tanta coisa boa, até de graça e online, em relação a isso, que vale a pena a gente fazer uma pesquisa. E vamos fazer isso, porque assim como a oratória a gente aprende, ela é prática, ela não é dom. É claro que tem gente que nasce com esse dom, que naturalmente fala mais fácil. Mas mesmo quem fica nervoso antes de subir num palco, ansioso, existe uma maneira de você passar por isso. Tá? Mas essa dica vem só no meu curso. Tem várias que são bem interessantes. A gente tem como controlar esse nervosismo e usar essa ansiedade a nosso favor, sempre. Mas então, leiam livros, participem de workshops, participem de cursos, participem de eventos que tenham conteúdo, como esse evento aqui da LBCA. Isso é importantíssimo. Pratica meditação, autoconhecimento. A gente só consegue se comunicar bem se a gente se conhecer. E muitas vezes a gente acha que a gente se conhece, só que não. Vai fazer um retiro para você ver. Aí eu vou contar uma história para vocês. Eu decidi pedir demissão depois de 26 anos na TV Globo durante um retiro. Porque é uma questão de autoconhecimento mesmo, você saber de fato o que você quer naquele momento. Então vamos, se vocês puderem aqui, junto comigo, vamos todo mundo fechar os olhos por um instante, vamos imaginar aí um futuro onde a tecnologia e a automação estejam em todos os lugares. Agora eu queria que vocês parassem para pensar nas
próprias soft skills de vocês. Quais são as soft skills de vocês? Como vocês podem usar essas habilidades para se destacar nesse futuro, que terá tecnologia por todos os lados? O que vocês podem fazer hoje para já começar a se preparar? Isso é um exercício de autoconhecimento. Isso é muito importante. Podem abrir os olhos, muito obrigada. Agora, eu queria que vocês ficassem com isso em mente, fizessem esse exercício com frequência, para que a gente, de fato, possa entender o que nós queremos, os nossos desejos, para aí sim a gente conseguir desenvolver melhor ainda as nossas soft skills. Porque a inteligência artificial, gente, ela vai tornar algumas funções obsoletas. Isso é fato. Não tem como brigar com isso, né? Isso é notícia, com notícia não se briga. Isso é fato. Mas ela vai gerar também a necessidade de diversas outros cargos, outras funções. A gente viu isso acontecendo nos últimos anos, lá desde a Revolução Industrial. Se a gente parar para pensar, quando a internet chegou, sabe, a pessoa que era datilógrafa, e aí? Tem outros cargos que vão surgindo, sim, cientista de dados, já falei sobre isso agora, sabe, pessoas que escrevem o texto para as inteligências artificiais, para os robôs, por exemplo. A inteligência artificial, ela é alimentada por nós, tá? Então, por exemplo, você entra lá no ChatGPT, dando um exemplo, pode ser em qualquer outra, e aí você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta que você sabe, puta, essa resposta aqui não está certa, você sabe que aquilo está errado. Ensine a ele, porque ele se alimenta disso. Então, ensine a resposta certa. É exatamente, nós alimentamos essa inteligência artificial sempre. A internet criou milhares de trabalhos diferentes, mudou a forma como a gente interage, como o mundo trabalha, como o mundo interage. A gente viu isso muito claro durante a pandemia. De um momento para o outro, a gente teve que se adaptar. A gente teve que começar a trabalhar de casa, home office, depois trabalho híbrido. E nós somos altamente adaptáveis. É muito desconfortável a mudança. Quando chega uma coisa nova, isso é natural. As pessoas têm rejeição à mudança. Só que, gente, é mais fácil você encara e vai. Tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem jeito. Então, é mais fácil a gente aceitar. Sabe aquela história, aceita que dói menos? Aceita que dói menos e vai atrás. Vai atrás de cursos. Tem um monte de curso aí, até de graça, ensinando como usar inteligência artificial. Né? Já existem pessoas especializadas em inteligência artificial. E mesmo em segurança da inteligência artificial, foi outro assunto que surgiu aqui em alguns painéis. Ou seja, enquanto novas oportunidades vão surgindo, alguns trabalhos vão acabando, vão virando obsoletos, mas claro que novas oportunidades vão surgindo também, sem dúvida nenhuma. Então, um profissional de IA, ele precisa ter habilidades técnicas, por exemplo, para programar, para criar sistema, mas claro que ele precisa de habilidades de comunicação também, para explicar as ideias dele, para não especialistas, para quem não entende, a habilidade de pensamento crítico é fundamental para resolver esses problemas mais complexos, e criatividade para inovar sempre. Então, lembre-se sempre que a nossa humanidade é o que nos torna únicos. Habilidade técnica, um monte de gente tem. Cada um de vocês é único. Cada um de vocês tem especificidades, tem uma personalidade única. E é isso que nos torna, de fato, diferentes. Né? No mundo, principalmente, onde a tecnologia está, de fato, transformando rapidamente as nossas vidas e também o nosso trabalho, o que realmente nos torna valiosos é a nossa humanidade. Lembrem lá do Wall-E, do robozinho do filme da Pixar. Então, a gente tem que se esforçar para desenvolver as nossas soft skills sempre, cada vez mais, sem dúvida nenhuma. Então, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de ter estado com vocês para falar de um assunto que eu amo de verdade, que são soft skills, profissões do futuro. E é isso, eu também tinha um pouco de rejeição lá atrás, mas quando eu resolvi mergulhar nesse universo, gente, eu juro, eu acordo de manhã, eu tenho vontade de falar, bom dia, ChatGPT, boa noite, eu vou dormir. Juro, ele já faz parte da minha vida. Agora, sempre pensando nessa questão das soft skills também.